Descomplicando o seu mapa astral. Qual a influência do eclipse na nossa vida? Você sabe? Vamos descomplicar mais um pouquinho o seu mapa astral? Na semana que vem, no dia 25 de outubro, a gente vai ter um eclipse solar. E para você aproveitar ao máximo essa temporada, eu vou trazer aqui algumas dicas de como o eclipse influencia o seu mapa astral. Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa, astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia com especialização em psicologia junguiana, terapia floral e coaching, e estou muito feliz de trazer para vocês a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você tem pesquisado sobre astrologia aqui no YouTube. E se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreve para acompanhar todo o nosso conteúdo. Esse é o quadro de astrologia terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E se você quiser colocar todo esse nosso papo astrológico em prática, fica comigo até o fim, que eu tenho uma super dica para você. Mas afinal de contas, o eclipse influencia a nossa vida? Os eclipses são luas cheias e luas novas especiais. Por que especiais? Porque todo mês a gente tem uma lua cheia e uma lua nova. Mas por que não é todo mês que a gente tem um eclipse? Os eclipses eles acontecem de 6 em 6 meses, no momento em que Sol e Lua estão completamente alinhados. E quando acontece então a lua cheia e a lua nova, um astro oculta o outro e a gente tem um eclipse. Mesmo que a gente não veja o eclipse, ele acontece de 6 em 6 meses, normalmente em pares, justamente por uma lua nova e uma lua cheia, e às vezes até com 3 eclipses. Então a gente vai ter aí nas próximas semanas a temporada de eclipses com 2 eclipses, um eclipse solar e um eclipse lunar. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre o eclipse solar, que acontece então numa lua nova, que é o momento de um novo ciclo e que é um ciclo então muito poderoso e muito especial. Por que é muito poderoso? O eclipse, eu gosto de pensar que ele funciona como uma auditoria. Ele vai fazer uma auditoria em uma determinada área da nossa vida, as casas astrológicas, e também, se a gente tiver algum planeta naquela área da vida, essa auditoria também vai ser feita na função que aquele planeta exerce na nossa vida. Então, os eclipses vêm acontecendo desde o ano passado no eixo Touro-Escorpião, e a área onde a gente tem Touro e Escorpião na nossa vida vão ser áreas então que já estão sendo mexidas nos últimos tempos e vão ser mexidas aí nessa próxima temporada de eclipses. Então, se a gente já sabe que uma auditoria vai ser feita, vai ser um momento importante de a gente identificar quais são essas casas astrológicas, quais são essas áreas da vida que estão sendo influenciadas. O eclipse solar vai acontecer a 2 graus do signo de Escorpião. Só que a gente não vai olhar apenas para Escorpião, porque o eclipse ele é sempre um eixo, já que ele é influenciado pelos nodos lunares, que são um ponto do nosso mapa que falam do nosso propósito espiritual. Espiritual aqui no sentido daquilo que a gente veio crescer, a nossa evolução e o nosso crescimento nessa jornada da vida. Então a gente vai olhar para esse eixo de Escorpião e Touro, especialmente esse grau, 2 graus, a gente precisa olhar na nossa mandala, né? Cada signo tem 30 graus, então a gente vai ter que olhar lá nas letras miúdas do nosso mapa astral para descobrir qual é a área da vida que o eclipse está caindo. E aí, aonde ele cair, ele tem o poder de revelar aquilo que estava oculto. A energia do eclipse é uma energia de grandes e profundas transformações que tem esse poder de revelar a sombra, revelar aquilo que estava oculto. Lembrando que a sombra não é necessariamente algo ruim, tá, gente?
A sombra é simplesmente algo que eu não tô consciente. Às vezes, como um vulcão em erupção, o que é revelado pode realmente ser algo que é mais desafiador, um trauma, algum desafio que ficou guardado e que agora tem a oportunidade de vir à tona para ser trabalhado. Ao mesmo tempo, existem os nossos potenciais, que muitas vezes ficam também guardados porque a gente não teve a oportunidade de desenvolver algum tesouro nosso interno que talvez na nossa família não foi muito bem recebido, ou a escola não permitiu que a gente desenvolvesse a nossa habilidade, ou simplesmente a gente nem sabia realmente que a gente tinha aquele talento, aquela potência dentro da gente. Então, o eclipse tem esse poder de revelar alguma coisa e nessa revelação gerar uma grande e profunda transformação. Quando você gera clareza de qual é o eixo de casas astrológicas, ou seja, quais são as áreas da vida que estão sendo influenciadas por essa potência, você já pode iniciar a sua auditoria e avaliar como é que está essa área na sua vida. Quais transformações precisam ser feitas ali? O que está sendo revelado e que permite com que você faça algumas mudanças importantes. Vamos lembrar que o eclipse solar é um início de um novo ciclo. Só que esse novo ciclo, ao invés de ter uma influência de apenas um mês, que é o que normalmente acontece numa lunação normal, o eclipse tem uma influência de 6 meses, ou seja, até o próximo eclipse de mesma natureza acontecer. Então, só daqui a aproximadamente 6 meses, quando um novo eclipse solar acontecer, é que o eclipse desse momento vai, então, perder a sua força e abrir espaço para uma nova força de um novo eclipse que vem por aí. Outro ponto importante, como eu comentei, é se a gente tem algum planeta próximo a esse grau. Então, 2 graus do signo de Escorpião ou 2 graus do signo de Touro, ou também 2 graus dos signos de Leão e Aquário, que são os signos fixos. Esses são os signos que vão ser mais provocados por essa energia do eclipse. Porque quando a gente é provocado, quando a gente é desafiado, é um momento que a vida nos empurra realmente para entrar em contato com aquela potência, para fazer esse mergulho, para fazer essas transformações. Outros signos, que também estejam ali perto desses 2 graus, que sejam signos de água e de terra, vão ser influenciados também, só que de uma forma mais fluida. E nem sempre a gente está tão atento àquilo que está fluindo para nós. Mas para quem está aí conectado e quer colocar suas intenções, pode ser bem importante nesse momento enxergar quais são as transformações que precisam ser feitas, colocar as intenções para isso e fazer esse movimento aí nos próximos 6 meses. Lembrando que os primeiros dias da lua nova, os primeiros dias ali perto do eclipse, são momentos mais de introspecção, de reflexão, de elucubração, e a ação em relação a essas elucubrações acontecerem mais ali depois de 3 dias do eclipse, que vai acontecer no dia 25 de outubro. Então, se você tem algum planeta próximo a esse grau, esse planeta também vai ter algo revelado, A ideia do eclipse é, de alguma forma, mexer com aquele ponto do mapa, com aquele planeta que exerce uma função na nossa vida e trazer à tona o potencial dessa função que pode não estar sendo exercido. Então, vale muito a pena checar qual planeta você tem ali, o significado desse planeta. Então, digamos que a gente tem ali um Mercúrio. Mercúrio é esse planeta da comunicação, da linguagem, da mente concreta, das trocas, do aprendizado. Então, os temas da comunicação, de como eu exerço essa função, estão ali também passando por uma auditoria. Será que eu tenho me comunicado bem? Será que eu tenho sido clara a respeito das minhas ideias? Será que as pessoas têm me compreendido? Será que eu tenho conseguido fazer valer aqui as minhas ideias? Eu tenho tido liberdade de pensamento? Então, qualquer assunto acerca do Mercúrio, caso você tenha Mercúrio nesses graus, vai ser um momento de
olhar para essa função e ver o que o momento está revelando para você que precisa ser auditado e transformado. Normalmente, 5 graus antes e 5 graus depois do grau exato são o ponto de maior influência do eclipse. Então, a gente vai pegar ali o finalzinho do signo de Libra até os primeiros, até 10 graus ali do signo de Escorpião, e pensando isso também para ali os fixos e esse finalzinho dos cardinais, tá bom? Então esse vai ser o ponto ali mais influenciado. Para as pessoas mais sensíveis, já podem estar sentindo a energia do eclipse já há 1 ou 2 semanas atrás e podem sentir até 2 ou 3 semanas depois do eclipse, mas especialmente os 3 dias antes e os 3 dias depois são momentos mais intensos dessa energia, que quem é mais sensível acaba percebendo. Como é um eclipse do Sol, isso vai mexer com as questões de energia e vitalidade. Algumas pessoas acabam ficando muito cansadas, sem energia e com vontade, sabe, de só deitar, relaxar, descansar. Dentro das possibilidades, respeitar isso é super bacana, super importante nesse momento de introspecção. E algumas pessoas também costumam ter insônia. Então, tá com insônia? Acorda, tira um momento para você, aproveita esse silêncio, aproveita essa potência da noite, né, do lugar de quietude, para fazer as suas reflexões, para olhar um pouco para dentro e fazer essas reflexões sobre o que precisa ser transformado nesse momento. Às vezes na correria do dia a dia a gente não tem essa oportunidade, certo? Então é assim que a gente olha para as influências do eclipse no nosso mapa astral. Bom, e lembra que eu falei que eu tinha uma super dica para você aproveitar ao máximo esse nosso papo astrológico? Pois é, eu falei da importância de você descobrir onde você tem Touro e Escorpião, especialmente o grau 2 no seu mapa, para você entender quais são as áreas da vida que estão sendo influenciadas e se tem algum planeta que vai ser influenciado, para você fazer essa auditoria e aproveitar ao máximo a influência do eclipse. E para você descobrir isso, é só você acessar www.astrologialuzisombra.com.br e gerar o seu mapa astral gratuito. Lá você vai descobrir todas essas posições que a gente conversou aqui. Então vai lá, gera o seu mapa e comenta aqui embaixo quais casas astrológicas estão sendo influenciadas pelo eclipse nesse momento. E antes desse vídeo acabar, vão aparecer 2 opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. E não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e o seu comentário. E na semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!